Eclesiastes capítulo 2, versículo 1. Disse comigo: vamos, eu te provarei com alegria. Goza, pois, a felicidade. Mas também isso era vaidade. Do riso disse: é loucura. E da alegria, de que serve? Resolvi no meu coração dar-me ao vinho, regendo-me, contudo, pela sabedoria, e entregar-me à loucura, até ver o que melhor seria que fizessem os filhos dos homens debaixo do céu, durante os poucos dias da sua vida. Empreendi grandes obras, edifiquei para mim casas e plantei para mim vinhas. Fiz jardins e pomares para mim, e nesses eu plantei árvores frutíferas de toda espécie. Fiz para mim açudes, para regar com eles o bosque em que reverdeciam as árvores. Comprei servos e servas, e tive servos nascidos em casa. Também possuí bois e ovelhas, mais do que possuíram todos os que antes de mim viveram em Jerusalém. Amontoei também para mim prata e ouro, e tesouros de reis e de províncias. E provi-me de cantores e cantoras, e das delícias dos filhos dos homens, mulheres e mulheres. Engrandeci-me e sobrepujei a todos os que viveram antes de mim em Jerusalém. Perseverou também comigo a minha sabedoria. Tudo quanto desejaram os meus olhos, não lhes neguei, nem privei o coração de alegria alguma, pois eu me alegrava com todas as minhas fadigas, e isso era a recompensa de todas elas. Considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também o trabalho que eu, com fadigas, havia feito. E eis que tudo era vaidade, e correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol. Fala conosco outra vez, Senhor, porque a Tua palavra tem esse poder tão especial de transformar a nossa mente, o nosso coração para o Teu louvor. Tu tens liberdade, Pai. Nos colocamos à disposição do Teu Santo Espírito. Nos ajuda, Pai. Nós precisamos do Senhor. Nós precisamos da Tua palavra. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Vinícius de Moraes, 20 anos antes da sua morte, ele escreveu um poema que retrata muito bem a busca do ser humano pela felicidade. Inclusive o tema desse poema é a felicidade. E nas suas linhas, ele colocou assim: tristeza não tem fim, felicidade sim. A felicidade é como uma pluma que o vento vai levando pelo ar. Voa tão leve, mas tem a vida breve. Precisa que haja vento sem parar. A felicidade do pobre nos parece a grande ilusão do carnaval. A grande ilusão do carnaval, a gente trabalha o ano inteiro por um momento de sonho, para fazer a fantasia de rei, ou de pirata, ou jardineira, mas tudo acaba na quarta-feira. Tristeza não tem fim, felicidade sim. Tristeza não tem fim, felicidade sim. A felicidade é como uma gota de orvalho numa pétala de flor. Brilha tranquila, depois de leve oscila e cai como uma lágrima de amor. A minha felicidade está sonhando nos olhos da minha namorada. É como esta noite passando em busca da madrugada. Fala embaixo, por favor, para que ela acorde alegre como um dia, oferecendo beijos de amor. Tristeza não tem fim. 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 Felicidade, sim. A busca frustrante
pela felicidade da vida, a gente percebe que não é apenas uma descoberta dessa geração. Não foi Vinícius de Moraes que descobriu a busca frustrante pela felicidade da vida. Alguém já havia tentado encontrar a felicidade milênios atrás, entre todos os cantos desse mundo, entre todos os amores desse mundo, sem sucesso algum. E esse sábio nós temos visto que é o sábio de Eclesiastes, que nós identificamos como Salomão. Um homem que no capítulo 1 a gente viu que não mediu esforços, que não poupou nenhum dos seus recursos para encontrar o valor da vida, para encontrar o sentido da vida, para encontrar a fonte de satisfação nesse mundo. No capítulo 1, Salomão nos advertiu que nada nesse mundo faz sentido se tentarmos encontrar sentido longe de Deus, se tentarmos encontrar sentido sem a presença de Deus. E a partir desse momento ele vem nos conduzindo, a partir daquele momento de capítulo 1, ele vai nos conduzindo pelo processo que o levou a essa compreensão aqui. Desde a sua investigação dos limites da sabedoria humana, até a insensatez e a loucura de uma vida entregue aos prazeres desse mundo. Como no capítulo 1, ele tentou buscar o sentido da vida na sabedoria humana e não encontrou. Pelo contrário, ele diz lá que encontrou sofrimento e desgosto. Ele pensa nesse momento, então, talvez num caminho alternativo. Ele disse, puxa, não está valendo a pena buscar sentido na vida, realização para a vida, na sabedoria humana. Eu vou tentar, então, os prazeres desse mundo. Eu vou tentar, então, este caminho alternativo de uma vida entregue à alegria das coisas boas da vida. Eu quero viver esses prazeres para tentar encontrar ali satisfação para a minha alma. E no capítulo 2, no versículo 1, diz o texto, disse comigo, vamos, eu te provarei com a alegria. Goza, pois, a felicidade. Em alguns textos diz, desfruta o prazer. Mas também isso era vaidade. Se ele havia, então, se dedicado à busca do sentido da vida na sabedoria humana, o mesmo pode ser dito na sua busca pelos prazeres da vida. Desde os prazeres mais simples e acessíveis, como o riso, ele diz, a gargalhada com os amigos, com a família, ou a bebida, socialmente, diz ele no versículo 2 e 3. Há os prazeres mais sofisticados quanto a fortuna e a fama. É o que ele diz no versículo 8 e 9. Mas ele vai fazer uma confissão aqui que é uma espécie de GPS para aquele que procura a felicidade na estrada da vida. Disse comigo mesmo, vamos, eu te provarei com alegria, versículo 1. Goza, pois, a felicidade, mas também isso era vaidade. Versículo 2, do riso, disse, é loucura. E da alegria, de que serve? Resolvi no meu coração dar-me ao vinho, regendo-me, contudo, pela sabedoria. Ou seja, ele não está bêbado fazendo escândalo, é socialmente. Entregar-me à loucura, até ver o que melhor seria que fizessem os filhos dos homens debaixo do céu durante os poucos dias da sua vida. Então, a primeira parada na jornada do sábio é o prazer mais acessível. É aquilo que há de mais comum. Vamos rir com os amigos. Vamos marcar um churrasco. Vamos marcar uma social. Vamos ter umas boas conversas. E para algumas pessoas, ele diz, vamos aqui nos envolver com bebida alcoólica, nos embalar com a bebida alcoólica. Versículo 2 e 3. Veja que Salomão aqui não está falando das farras, das noitadas.
Ele não está aqui falando das extravagâncias, do excesso, mas ele está falando aqui do prazer de beber, de se alegrar socialmente, mantendo uma compostura, mantendo a cabeça no lugar. Ele fala no versículo 3, ele usa o termo, regendo-me pela sabedoria. Ou seja, eu estou controlado, eu me seguro. Mas depois de experimentar tudo isso, ele chega numa conclusão de que, como fonte de satisfação plena, como fonte de alegria duradoura, esses prazeres de nada valem. Ou seja, da chopada universitária ao happy hour do fim de semana com os amigos, a cervejinha no final do expediente, talvez até a degustação mais requintada de licores e vinhos, tudo isso fracassa como o maior e melhor proveito de todo o esforço que pode ser feito na nossa vida. Mas Salomão, ele prossegue aqui, e agora ele avalia os prazeres mais concretos, ele avalia aqui os prazeres mais sofisticados. Versículo 4 ao 8, ele começa a descrever seus grandes empreendimentos. Veja que ele está aqui buscando preencher um vazio. Então ele vai empreender, como rei de Jerusalém, então, ele vai fazer uma grande obra. Ele diz, empreendi grandes obras, versículo 4. Edifiquei para mim casas e plantei para mim vinhas. Fiz jardins e pomares para mim, e nesses eu plantei árvores frutíferas de toda espécie. Fiz para mim açudes, para regar com eles o bosque em que reverdeciam as árvores. Eu comprei servos, servas, tive servos nascidos na minha casa. Também possuí bois, ovelhas, mais do que possuíram todos os que antes de mim viveram em Jerusalém. Amontoei também para mim prata e ouro, e tesouros de reis e de províncias. E ele prossegue. Mas aqui você vê que há uma sequência de bens. E nessa sequência de bens, a gente consegue perceber como que a fronteira da satisfação e da felicidade, postos nos prazeres desse mundo, é uma ilusão. É uma ilusão. Quando você pensa ter alcançado a felicidade, porque você conseguiu aquilo que você tanto queria, ela nos aponta uma outra necessidade lá na frente. Você quer tanto uma coisa, tanto uma coisa, tanto uma coisa, e você trabalha, você se empenha, e você busca, você perde noite, você gasta a saúde, e você alcança aquilo, que aquilo era o seu sonho de vida. E quando você alcança aquilo, pouco tempo depois você percebe que a felicidade não está ali conforme você pensava, e você quer buscar outra coisa. E aí você busca aquela outra coisa, e você alcança aquela outra coisa, e depois de um tempo, você percebe que aquilo não é tanto quanto você pensava, e aí aquilo vai te apontar para uma outra possibilidade de felicidade lá na frente. E é um abismo chamando um outro abismo, e é uma necessidade chamando a outra. E parece que nunca tem fim, é uma ilusão. Porque a alegria de hoje, a felicidade de hoje, uma vez alcançada, ela vai te apontar uma outra felicidade lá na frente. Veja aqui nesse texto que há uma progressão em suas ações na busca pelo prazer e felicidade da sua vida. Veja que ele empreendeu, ele plantou, fez jardins, fez açudes, comprou servos. Uma coisa foi chamando a outra. Ele empreendeu grandes obras. Como ele empreendeu grandes obras, ele precisava ali de construir, de edificar suas casas. Como já havia casas construídas, ele precisou de fazer uma plantação. E com as plantações, ele percebeu que precisava embelezar a sua volta e construiu, diz o texto, jardins e pomares. E plantou árvores frutíferas de toda espécie. Só que essas árvores, os jardins, eles precisavam de água para irrigar a terra. Ele vai então, lá na frente, constrói açudes para regar com eles o bosque em que reverdeciam as árvores. Só que esses açudes para regar os bosques precisavam de pessoas. Então ele comprou para si, diz o texto, servos e servas. E eles foram se desenvolvendo ali dentro daquele ambiente e tiveram seus filhos ali, servos, filhos dos seus servos.
Ele vai e avança mais e compra bois e ovelhas. E na sua extravagância, ele quis ter mais do que já possuíram todos os reis que vieram antes dele. Ele amontoa para si ouro e prata. Então há uma progressão em suas ações na busca de prazer e felicidade. E eu olho para um homem como esse há milênios atrás e percebo que ele é como nós. Aquilo que é a nossa vida hoje. Talvez você tenha algo na sua vida que você pensa, se eu perder isso, eu vou perder a minha felicidade. Eu vou perder a satisfação da minha vida. Eu preciso alcançar aquilo, porque a minha realização está ali. Quantas pessoas já chegaram até mim e disseram, olha pastor, se eu conseguir isso, ou se eu alcançar aquela meta, olha, eu estarei realizado. Aí você alcança aquela meta. Talvez uma faculdade, talvez uma pós-graduação, talvez um mestrado, um doutorado, talvez uma viagem internacional, talvez um grande amor, um casamento, o emprego dos teus sonhos. Se eu conseguir isso, pastor, eu não preciso de mais nada. E aí um dia você alcança. E logo você percebe que a sua felicidade não está ali. Você precisa de algo mais. Nós somos assim. Nós queremos preencher o nosso vazio também nas coisas. Outros também querem preencher os seus vazios nos prazeres da vida. Querem preencher o seu vazio nos divertimentos. Outros já querem se preencher no acúmulo de patrimônios, aquisições, e não percebemos que toda essa aventura materialista, consumista, que está cada vez maior nessa geração da qual nós estamos inseridas, revela que a procura pela felicidade nesse mundo e nessa vida não passa de uma promessa que nunca se cumpre. Nunca se cumpre. O ser humano, quando ele tenta se realizar nesse mundo por meio dos empreendimentos, dos divertimentos, ele jamais vai encontrar satisfação plena na sua vida. Contudo, Salomão relata ainda a última parada na jornada em busca da felicidade nesse mundo. Talvez a mais cobiçada e a menos alcançada. A fama, o sucesso e a realização sexual. Ele diz, eu me provi de cantores e cantoras, e das delícias dos filhos dos homens, mulheres e mulheres. Engrandeci-me e sobrepujei a todos os que viveram antes de mim em Jerusalém. Perseverou também comigo a minha sabedoria. Tudo o que o rei realizou, diz o relato bíblico, proporcionou a ele uma fama que ninguém nunca teve até ele. Um reconhecimento mundial. Talvez se fosse nos nossos dias hoje, o número de inscritos no YouTube, as curtidas no Facebook, no Instagram, está bombando as redes. Milhares e milhares de pessoas seguem a gente, nós ganhamos dinheiro com isso. Não houve ninguém antes dele que tivesse alcançado a fama como ele, o sucesso como ele, um reconhecimento mundial como ele. E mesmo Salomão tendo percorrido todas as estações do prazer, à procura da felicidade na sua vida, das mais simples às mais sofisticadas, a conclusão dele está no versículo 10 e versículo 11. Leia comigo. Tudo quanto desejaram os meus olhos, não lhes neguei, nem privei o coração de alegria alguma, pois eu me alegrava com todas as minhas fadigas, e isso era a recompensa de todas elas. Considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também o trabalho que eu com fadigas havia feito. E eis que tudo era vaidade, e correr atrás do vento, nenhum proveito havia debaixo do sol. Depois de ter se deleitado em todas as coisas que os seus olhos desejaram, depois de ter satisfeito em tudo aquilo que o seu coração esperou
e cobiçou no fim, somando todas as buscas, todas as coisas. Imagina você hoje tendo todos os seus sonhos realizados. Imagina que um gênio da lâmpada, que vai chegar para você e falar, você tem não 3 desejos, mas todos. E eles serão realizados agora. O que você quer? E aí os seus olhos brilham. E aí você, num estalar de dedos, você tem imediatamente tudo aquilo que você quer. E você ainda tem um pouco mais. Você tem uma compreensão de que você já aproveitou tudo aquilo demasiadamente. Durante um bom tempo. Somando todos os prazeres, divertimentos. Ele descobriu que tudo aquilo que ele pensava ser a sua vida era inútil. Era sem proveito. Era como correr atrás do vento. Você, quando corre atrás do vento, alcança o quê? Não alcança nada. Você corre, e no final da sua corrida é só cansaço. Porque os prazeres da vida são passageiros demais. São momentâneos demais. E esse, irmãos, é o paradoxo do hedonismo. A gente vive numa geração hedonista, em que tudo o que importa é o meu prazer, aqui e agora. E o paradoxo do hedonismo é esse: quanto mais prazer eu busco, menos eu encontro. Quanto mais eu tento preencher um vazio aqui em mim, o buraco só aumenta. Porque as coisas dessa vida não satisfazem o coração humano. Um filósofo americano chamado J.P. Moreland, olha o que ele diz em uma das suas considerações sobre esse tema que nós estamos aqui hoje. Se você passa o tempo todo tentando ser feliz, acaba concentrando toda a sua atenção em si mesmo, e enquanto você é feliz. Por conseguinte, torna-se um eu retraído, incapaz de viver a sua vida por uma causa maior. Se você é uma pessoa que só vive buscando felicidade em si mesmo, sua vida girará em torno de você. O seu foco, momento a momento, estará voltado para como você se sente por dentro. O que importa é o que você sente, o que importa é o que você quer. Não se importe com os outros, não se importe com o futuro. O que importa é aqui e agora, é ser feliz. Seu único critério de avaliação para procurar um emprego, para fazer amigos, para encontrar um cônjuge, para continuar casado, para escolher uma igreja, reduzirá a uma única preocupação que abrange tudo isso. Como esse detalhe particular me faz sentir? Se eu buscar um amigo, como que eu me sinto com esse amigo? Como que eu me sinto nesse casamento? Como que eu me sinto nessa igreja? Como que eu me sinto nesse trabalho? Não importa o que eu sinto. Se eu não estou feliz, então aquilo não serve. O que importa sou eu comigo mesmo, porque tudo gira ao meu redor. Existem algumas consequências sérias de viver preso a essa busca. Os pais veem os filhos como meios para alcançar a própria felicidade. Os casais veem um no outro um modo para intensificar as próprias experiências prazerosas. O trabalho só é satisfatório se me deixa feliz. A igreja só vale para mim se eu me sentir bem nela. Até o próprio Deus existe meramente como um meio para me fazer feliz. Em resumo, o universo gira em torno de mim e gira em torno do meu prazer interior. Ou seja, irmãos, se o universo gira em torno do seu prazer interior, Salomão ele vai concluir assim, que na verdade a sua vida está girando em torno de um buraco negro, que sugará tudo ao seu redor, sem que você encontre a tão cobiçada felicidade. Se o que importa é você ser feliz,
se o que importa é a satisfação pessoal, se o que importa é o que você sente, nada mais, porque a psicologia de autoajuda, ela prega isso, então que se dane os outros, então que se dane as coisas, então que se dane a igreja, então que se dane o trabalho, então que se dane a família, então que se dane Deus. O que importa é aqui dentro, eu estar feliz, eu estar bem comigo mesmo. E você suga tudo aquilo que está à sua volta, porque as coisas, elas precisam girar em torno da tua satisfação pessoal. Agora a pergunta que eu faço é, será então que todo desejo por um prazer nesta vida é errado? Será que buscar felicidade e satisfação nessa vida é uma frustração? Não exatamente. Eclesiastes faz pelo menos 2 qualificações aqui sobre a conclusão do sábio sobre isso. A conclusão número 1 é que a busca pelo prazer que está fadada ao fracasso, ou seja, é aquilo que não adianta você buscar, vai fracassar, é a busca egoísta, e é a busca centrada somente na sua realização pessoal. Se você tentar ser feliz sozinho, pensando só em você, vai fracassar. Em um rápido olhar pelo nosso texto, você percebe a quantidade de referências pessoais que ele vai usar aqui no capítulo 2. Olha a referência pessoal. Olha os pronomes que ele vai usar na primeira pessoa. Tudo voltado para mim. Ele diz aqui no versículo 4, mesmo antes, disse comigo, eu te provarei, ele dizendo a si mesmo. Depois ele vai dizer no versículo 3, resolvi no meu coração, dar-me ao vinho. Depois ele vai dizer aqui, entregar-me. Depois ele vai no versículo 4, empreendi, edifiquei para mim, e plantei para mim. Versículo 5, fiz jardins para mim. Versículo 6, fiz para mim açudes. Depois no versículo 7, eu comprei servos, eu possuí bois e ovelhas, mais do que possuíram todos antes de mim. Amontoei também para mim prata e ouro, e me provi de cantores e cantoras, e das mulheres desse mundo. E aí ele vai, me engrandeci. Ou seja, tudo voltado para si mesmo, em busca de um prazer pessoal, em busca de um prazer individual, que não considera o irmão, que não considera o próximo, que não considera a congregação, a igreja, os irmãos, que não considera a família, que não considera o necessitado, principalmente que não considera Deus, porque Deus é a verdadeira fonte de alegria, Deus é a verdadeira fonte de prazer, de satisfação. Ou seja, que busca é essa? É uma busca simplesmente ególatra, ou seja, que idolatra o eu como fonte de toda a vida e alegria. E essa busca, a pequeno, a médio ou a longo prazo, vai ser um fracasso. Um fracasso. Tão fracassado quanto um peixe tentando sobreviver fora do mar, fora da água. O peixe acha que está preso no mar, no rio, acha que está preso no aquário, então ele tenta pular, ele dá um salto. E ele pensa que aquela fuga, ele vai encontrar a felicidade para a sua vida, mas o que ele encontra é a morte. Como uma planta, se tentar desprezar a terra, desprezar o sol, desprezar a água, desprezar o processo da fotossíntese, pensando que vai alcançar ou produzir vida em si mesmo, é simplesmente impossível. Impossível. Então, número 1, o primeiro ponto, a busca pelo prazer que está fadada ao fracasso é a busca egoísta e centrada somente na realização pessoal. Segundo lugar, aquele que faz do prazer seu principal objetivo
que faz do prazer o seu ídolo. Isso é, encontrou um substituto para Deus. Deus não me dá tanto prazer assim. A presença dele não me dá tanto prazer assim. O que me dá prazer são as realizações desse mundo. Uma pessoa assim nunca encontrará satisfação que só na presença de Deus pode ser encontrada. E por definição, um ídolo jamais poderá nos satisfazer, como só o Senhor nos satisfaz. Porque o ídolo, ele acaba por endeusar aquilo que foi criado para o nosso deleite. A satisfação, os prazeres da vida, a criação, o deleite na criação de Deus, isso foi feito para o nosso prazer, para o nosso deleite, para a nossa satisfação, não para ser o nosso Deus. Não para ser algo que vai nos comandar, como se fôssemos dependentes daquilo, servos daquilo, presos àquilo. Se tornam ídolos. Esse ídolo não necessariamente é aquela estatuazinha de gesso, de madeira, mas pode ser o seu trabalho. Pode ser a recompensa do seu trabalho. Eu trabalhei tanto, olha o que eu alcancei na vida, olha o meu patrimônio. E você começa a endeusar aquilo. Se torna um ídolo. Pode ser os seus bens, as suas posses, a segurança que você tem na conta bancária, nos recursos que você tem, as suas contas que estão pagas, enquanto outros estão em dívidas. E você nem percebe, você endeusa aquilo. É idolatria. Pode ser uma satisfação sexual que te realiza, ainda que por um tempo. C.S. Lewis, um dos grandes defensores do cristianismo no século XX, num livro chamado Cristianismo Puro e Simples, olha o que ele disse: se descubro em mim mesmo um desejo que nenhuma experiência desse mundo pode satisfazer, a explicação mais provável é que eu fui criado para um outro mundo. Se eu descubro em mim mesmo um desejo que nenhuma experiência desse mundo pode suprir, pode satisfazer, eu tenho um desejo que nada preenche, a explicação mais provável é que eu fui criado para um outro mundo. E a pergunta que eu faço é: será que quer dizer que Deus é o grande inimigo da felicidade? Será que Deus é o grande inimigo da satisfação? Muito pelo contrário. A palavra de Deus diz, e nós lemos no texto de hoje, quando demos início ao culto, que na presença de Deus há plenitude de alegria. Deus é a fonte de toda alegria e felicidade. Somente na presença de Deus há plenitude de alegria. E plenitude de alegria significa uma vida plena, uma alegria plena, completa. Significa o prazer e a alegria inesgotável. Irmãos, a Bíblia reconhece, como vimos no texto, que Deus frustra aquele que tenta encontrar o prazer, aquele que tenta encontrar satisfação nesse mundo longe de Deus, ou sem Deus. Deus frustra essa pessoa. Deus faz com que essa pessoa não consiga aquilo que ela tanto almeja. A Bíblia também reconhece que Deus, ele concede felicidade como uma dádiva na vida daqueles que andam na sua presença, na vida daqueles que lhe agradam. Deus nos oferta vida plena e satisfeita na sua presença. E o mais surpreendente é que, apesar de termos virado as costas para essa oferta de Deus, Deus te convida, Deus te chama, Deus te oferta alegria na presença dEle, Deus te oferta deleite na presença dEle, e tantas vezes você dá as costas para Deus, e apesar de você dar as costas para Deus, Deus não dá as costas para você. Deus nos enviou Jesus Cristo, o único que foi capaz de resistir às ofertas enganosas desse mundo. O único que foi capaz de resistir às ofertas de prazer e satisfação longe de Deus. Jesus é a nossa referência.
Jesus é o nosso modelo. Jesus é o nosso modelo a ser seguido. Jesus é o nosso padrão de vida. Jesus não viveu de forma egoísta, de forma hedonista, de forma autocentrada. Jesus não viveu a teologia da autoajuda. Ele não viveu pensando em si mesmo. Pelo contrário, ele viveu uma vida abnegada, uma vida de renúncia. E ele foi obediente até a morte, morte de cruz. Até o fim. De tal maneira, irmãos, que somente em Jesus nós podemos conhecer a verdadeira alegria que a nossa alma tanto anseia. Não adianta você tentar bater em outras portas. Não adianta você esperar mais 1 ano, mais 5 anos, mais 10 anos nessa tentativa insana e infindável de tentar encontrar a alegria em outros lugares, em outras coisas, porque só Jesus pode preencher. E somente quando a gente confia, ou confiarmos e descansarmos, e nos satisfizermos em Jesus Cristo como nosso Rei, como nosso Salvador e Senhor da nossa vida, é que nós vamos conseguir desfrutar corretamente dos prazeres dessa vida. Mais uma vez aqui, citando o texto de C.S. Lewis, ainda no livro Cristianismo Puro e Simples, ou melhor, aqui já é um ensaio que ele escreve, e esse ensaio tem como título O Peso de Glória. Ele disse: parece que Deus vê os nossos desejos como fracos demais e não fortes demais. Somos criaturas que se entregam pela metade. E perdemos tanto tempo com bebidas, sexos e ambições terrenas, quando nos é ofertada uma alegria infinita. Somos como as crianças ignorantes que querem persistir na brincadeira de fazer bolos de lamas em lugarejos, porque não pode se imaginar o significado de terem recebido um convite para passar uma temporada num maravilhoso hotel à beira-mar. Nós nos satisfazemos com tão pouco. O problema não é buscar a felicidade. O grande problema é se contentar com uma felicidade rasa demais, superficial demais, quando Deus tem para você a maior de todas as felicidades, que é descansar na sua presença. Descansar na sua presença. E quanto a você? O que é que te satisfaz plenamente? Quais são os seus objetivos? Quais são os seus alvos? Ou talvez quem te satisfaz plenamente? Quem sabe a sua vida possa ecoar as palavras do salmista, que lemos hoje no capítulo 16, versículo 11. Tu me farás conhecer o caminho da vida. Na tua presença há plenitude de alegria. Na tua destra há eterno prazer. Amém? Feche os seus olhos. Curve a sua cabeça. Vamos falar com Deus. Senhor bendito, reconhecemos quão clara é a tua sabedoria, mas quão obscuro é esse mundo, quão enganoso é o nosso coração. Quão clara, Senhor, é a tua oferta para as nossas vidas. E o prazer eterno e a alegria perpétua contigo, Pai. Mas quão tolo e insensato nos tornamos tantas vezes, pensando, agindo, vivendo, correndo nesse mundo de um lado para o outro, pensando que podemos encontrar a nossa alegria longe de Ti, sem Ti. Tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia de nós, Senhor. Permitindo que as ofertas desse mundo cheguem ao seu limite, cheguem ao seu fim, para mostrar que somente a oferta da tua vida para nós não tem limite e jamais terá fim.
Usa, Senhor, as nossas decepções. Usa, Senhor, as nossas frustrações. Usa, Senhor, os nossos desapontamentos dessa vida. Não para perdermos a motivação de viver, mas para reencontrarmos a verdadeira razão para viver nesse mundo. Contigo e para a Tua glória, Senhor. Faz isso por aqueles que antes nunca provaram da Tua vida, que possam encontrar em Cristo, crucificado, ressurreto, perdão e restauração para suas almas cansadas, feridas, sobrecarregadas. Faz isso, Senhor, até mesmo por aqueles que o Senhor já alcançou entre nós, que ainda podem ser tão iludidos, enganados pelas ofertas passageiras desse mundo. Tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia de nós, Senhor. Volta o nosso olhar para Ti nessa manhã. A saciedade que esse mundo não pode produzir, nós só encontramos na presença do Teu Filho, Jesus Cristo, que por nós morreu, mas ressuscitou. Derrama, Senhor, Tua vida agora sobre os corações dos Teus filhos, pelo poder que há no nome do Teu Filho Jesus Cristo. Que possamos Te buscar mais e mais, que possamos Te desejar cada vez mais, que possamos nos satisfazer mais e mais somente em Ti, Senhor. Nós oramos assim, em nome e por amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e amém.